Vamos ao livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Fecha. Meus amigos, meus amados, a paz seja com todos. Eu saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso ministério, ele já está mudando, na verdade, não vai mudar, está mudando. Eu vejo muitas pessoas, a cada dia cresce mais o número de pessoas ignorantes da palavra, sendo enganadas por falsos profetas, por pastores especialistas em psicologia, em sociologia, e que introduzem doutrinas dentro do contexto bíblico para desviar os necessitados, os abatidos, os espiritualmente desinformados. Esses dias, eu vi uma pregação de um determinado ministério em que uma pessoa que assiste, que acompanha esse ministério, perguntou ao determinado ministro se um vídeo que ela viu na internet sobre um filósofo da nossa atualidade e sociólogo, em que ele diz o seguinte, que pessoas muito inteligentes, quanto mais inteligentes, mais difícil é de elas serem sociáveis. Quanto maior o grau do nível de inteligência da pessoa, menos sociável ela é. Então, esse determinado ministro pegou esse contexto. Ele é um homem de palavra, de excelente doutrina. Aqui nós não vamos questionar esse ministério em si. Mas vemos que o ser humano tem a tendência em buscar extremos, muitas vezes, mesmo que sem querer. Então ele contra-atacou o vídeo do sociólogo, discorrendo sobre textos bíblicos, que mostra que a coisa não é bem por aí, e que aqueles que seguem a Jesus Cristo, eles naturalmente vão se tornar mais sociáveis, etc, ainda que sejam muito inteligentes, e que não é verdade o que o sociólogo falou. Bom, não quero que mais vocês sejam enganados, porque nem tudo se trata do espiritual. Meus irmãos, nem tudo é espiritual nesse mundo. Nós vivemos num mundo físico. Se tudo fosse espiritual, se todo problema fosse espiritual, Gálatas 5,17 seria mentiroso. Que nós vemos que a carne milita contra o espírito. A carne existe. É lógico que quanto mais nós nos esforçamos para alcançar o padrão da estatura do varão perfeito, o padrão de Deus, nós vamos nos tornando também mais sociáveis. Isso por quê? Milagre do Espírito Santo? Não. Porque caso as pessoas não param para reparar, a Bíblia ela não é só de fé, a Bíblia é de obra. A Bíblia mostra exatamente, principalmente em Provérbios, Eclesiastes, que são livros de sabedoria, como nós devemos nos comportar no nosso dia a dia, no lidar com o próximo, para poder, então, alcançar bênçãos na vida. Não é simplesmente um comportamento santo, é um comportamento também sábio. Temos que entender, todos precisam entender, que Jesus também teve o seu momento de depressão, quando no Getsemane ele disse o seguinte: Pai,
Tire de mim esse cálice. E nós vamos dizer que uma pessoa, então, que ela é crente, ela não pode ter depressão? Ela nunca vai ter depressão? Que o espiritual cura tudo? Não, o espiritual não cura tudo. Isso é falácia. Nós somos a soma. Nós somos a soma. Mente, corpo, espírito. O espírito sozinho não faz nada se você não tiver as obras. Faça por onde que eu te ajudarei. Você tem que fazer o correto. O esforço no caminho correto, aliado à prática espiritual, ela vai te levar a uma melhora no seu padrão de vida, em todos os sentidos. Inclusive até mesmo para enriquecer. Por quê? Porque na palavra de Deus, nós temos ensinamentos de como lidar com o próximo, com o dia a dia, lidar com as finanças até. Não é simplesmente chegar na igreja, fazer um propósito, orar, Pai, me dá isso, me dá aquilo, eu vou dar tanto para a igreja, e tá esperando que Deus vai fazer alguma coisa. Você tem obras a fazer, você tem um comportamento a seguir, do Gênesis ao Apocalipse. Todo um contexto de bem agir, de bem pensar. O apóstolo Paulo nos ensina isso. As nossas ações e pensamentos devem estar voltadas para princípios mais elevados. Não se trata só de santidade no seu trabalho, mas também a palavra de Deus nos ensina sobre disciplina, sobre não furtar. Nos ensina, nos diz que nós temos que ter com as formigas, porque as formigas não param de trabalhar. Diz que o preguiçoso deve aprender com a formiga. E que aquele que é preguiçoso vai passar fome. A Bíblia tem todo um contexto, a palavra de Deus tem todo um contexto de você agir. Nós somos justificados por meio da fé em Cristo, sim, mas o apóstolo Tiago fala que a fé sem obras é morta. Nós não podemos ignorar que nós somos física, química e biologia. Independente da espiritualidade que você tem, meu amigo, minha amiga, se você pular de um prédio, a lei da física diz que você vai morrer e você vai morrer. A lei da química diz que se você tomar um veneno, esse veneno vai reagir quimicamente com o seu corpo e você vai morrer, você vai morrer. A lei da biologia, ela diz que Deus nos deu um poder incrível, semelhante, não igual, mas semelhante ao poder dele, que é o poder de gerar a vida. A diferença é que nós não geramos a vida do nada, mas ele gerou toda a existência do nada. Quando você nega que existe a ciência para tratar o lado emocional, psicológico, você está renegando o fato que Deus deixou também a ciência para que o ser humano pudesse se ajudar. Pois é, através da medicina que encontramos as curas, através da ciência que alcançamos as tecnologias. É inegável. Quando uma pessoa diz para você, pastor, padre, quem quer que seja, que o fato de você aceitar Jesus, só o fato de você ser crente, você vai parar imediatamente ou logo em seguida, não demora muito, de tomar todos os seus remédios, seu parente vai parar de tomar os remédios e vai se curar física e emocionalmente de uma hora para outra, é mentira. É mentira. Nós somos seres emocionais. Jesus foi emocional. Usa autoridade espiritual, sim, mas também foi emocional. Quando ele desceu o cacete naquelas pessoas que estavam deturpando
corrompendo o templo do pai dele com a prática da compra e da venda ilícita. E comeu todo mundo uma chicotada. Apóstolo Paulo disse claramente que Deus lhe deu um espinho na carne. Ele pediu a Deus para que lhe tirasse o espinho, e Deus disse o seguinte: basta-te a minha graça. Como que você pode negar? Como que as pessoas podem negar? Rejeitar a autoridade da ciência que Deus deu a este mundo. É claro que nós não podemos colocar a ciência acima de Deus, mas a ciência é um dom de Deus. Existem remédios para as pessoas tomarem, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas. Não se deixe enganar. A mudança, a transformação, a cura jamais vai acontecer de um dia para o outro, sem esforço na direção correta, sem a prática correta. Não basta somente fé. Não basta somente fé. Deus nos moldou no fogo do Espírito dele. Nos tirou do barro, da terra. Nós somos uma soma. Fogo, água e ar. Nosso corpo, 80 e tantos por cento dele, eu acho que 85% formado de água. E nosso ser, para que possamos existir, precisa de ar. E no fogo de Deus nós fomos formados. No fogo do poder de Deus. Nós somos moldados a estes três elementos: a terra, a água e ar. Aos quatro, somando fogo. Ao quinto, somado ao Espírito de Deus. Meus amados, levando para a questão do comportamento humano, muitos canais dizem que tudo é espiritual. Que a pessoa está nas mãos do diabo opressa quando está no adultério, quando está no pecado, etc. Em parte é verdade, porque é claro que o diabo aproveita do que a palavra diz, mas cada um é tentado com as suas próprias concupiscências, a corrupção do seu coração. Que ninguém diga, eu fui ou sou tentado por Deus, pois Deus não tenta ninguém. Podem pesquisar. Fácil no Google, vocês digitarem o que eu estou dizendo. E vai abrir certinho uma página do Google na pesquisa, mostrando versículo e capítulo. Só digitar as palavras que eu estou citando aqui, que são da palavra de Deus. Então nem todas as coisas têm a ver com o espiritual. Pode ter a ver com o emocional, com a criação, com a própria índole, com a sua genética herdada. Quantos lugares você já viu, meu amigo, minha amada, meu amado, minha amiga, em que você sentiu que naquele lugar você nunca foi lá, mas você já parecia conhecer aquele lugar. Sabe o que chama isso? Memória genética. Seus ancestrais vivem em você. Você é uma soma de várias cargas genéticas, desde o princípio da criação. Quem negar isso é um louco. E quem sabe o que há por trás de toda essa soma que define então o seu comportamento, além da parte espiritual, que Satanás, quando vê a sua fraqueza, toma conta. Eu vou lhes dizer uma coisa, eu acho que a maior parte das pessoas aqui não sabe, nunca estudaram física, química ou biologia, mas Deus diz, uma das primeiras coisas, ou primeira coisa que ele falou, se eu não me engano, como estou agora na inspiração dessa pregação, eu não
Estou com a Bíblia aberta. Ele disse, haja luz. Porque tudo era trevas. Porque haja luz. Sem luz não dá para fazer nada. Nós sabemos que sem o Sol, esse planeta não consegue subsistir. Sem o Sol, entraríamos na era do gelo, a Terra se esfriaria de tal maneira que toda a vida existente seria decepada. Agora, uma coisa interessante para vocês analisarem. Nós estamos no tempo passado em relação ao Sol. O Sol foi criado primeiro. A física, comprovando a sabedoria de Deus, nos mostra que o Sol, a luz do Sol, ao sair de lá, leva anos para chegar até nós, a bater em nossos olhos, em nossa pele. Então nós estamos no passado com relação ao Sol e a muitos outros astros na galáxia. Quando você vê uma estrela brilhando, quando você vê a luz dela, saiba que muitas vezes já se passaram 100 anos até aquela luz chegar aos seus olhos hoje. Porque aquela luz está viajando galáxias muito distantes. Quem tiver dúvida pode pesquisar. Aqui nós não falamos nada que não seja comprovado. Então, meu amigo, minha amiga, o Sol pode já ter se desfeito, se destruído, mas a luz dele ainda vai levar alguns anos chegando à Terra. Até que em um momento não chega mais, porque ele já foi destruído. E nós não saberíamos se nós não tivéssemos satélites. Interessante, não é? É impossível negar que diante de determinadas criações do universo, nós estamos no passado. Teoricamente, na física, todas as coisas já aconteceram. Teoricamente, já morremos. E a palavra de Deus diz que nada de novo se fez. Nada de novo. Que tudo que é já foi um dia. É a palavra de Deus nos revelando que estamos vivendo nessa ilusão. Não que a vida seja uma mentira, uma ilusão, mas que estamos vivendo numa ilusão espiritual. E que a falta de conhecimento está levando, como diz a palavra de Deus, o meu povo perece por falta de entendimento. Eu vi uma pessoa, eu conheço uma pessoa, muito temente a Deus, uma pessoa muito amorosa, uma pessoa de fé, de bom caráter, que procurou ser sempre obediente, procurou ser sempre justa, equânime, bondosa, que quando perdeu o filho já adulto, o filho já tinha filhos, o filho já tinha lhe gerado netos. Essa senhora, quando perdeu o filho, ela não conseguiu suportar o impacto emocional e entrou em depressão profunda. Nós vivemos numa luta constante na nossa natureza. Eu vou lhes dizer algo mais. Nós vamos passar para a psicologia. Nós temos o id, o ego e o superego. O id são os nossos componentes natos, básicos, nossos instintos, pulsões primitivas, os desejos orgânicos pelo prazer, tudo aquilo com que nascemos, nossas necessidades mais básicas, funcionais, fisiológicas,
essas necessidades que muitas vezes dominam a mente humana, levando o ser humano à desgraça, à busca desenfreada pelos prazeres. E no meio termo nós temos o ego, que é desenvolvido no decorrer da vida, a partir do contexto social, da convivência. E depois nós vemos o superego, onde o homem tenta suplantar, se transformar, evoluir, transcender o id e o ego, se transformando no homem acima das paixões. E nós vemos o superego tentando de toda forma puxar o ego para o meio termo, de forma que o ego não seja dominado pelo id, pois a nossa natureza, o nosso desenvolvimento, o nosso eu criado, formado por todo o contexto social, sociofisiológico e cultural, tende a ser sempre dominado pelas paixões e pulsões primitivas. E não é o ego que nos destrói? Não é o ego que tem destruído a raça humana? Não é o esforço que a humanidade tem feito no caminho errado para alimentar o seu próprio ego, as suas paixões mais doentias, mais animalescas? É claro que aqui nós não estamos falando simplesmente do ego. Já demonstrado pela psicologia que ego é o meio termo. Mas ele é vazio sem id e superego. Ou seja, nós somos vazios. Nossa personalidade seria vazia sem a nossa parte mais primitiva animal e sem também a nossa parte espiritual. Seríamos como robôs. E quando eu falo que as religiões trabalham contra a força do ego, isso significa o ego aliado somente ao id, retraído, puxado, dominado pelo id, que é a força primitiva. Esse ego, essa forma de ego, primitivamente dominado, deve ser combatido e é combatido por todas as religiões do planeta. E essa forma de ego deve ser vencida. O ego dominado pelo id, pelas paixões primitivas, pelas concupiscências da carne. A partir do ego, com o que nós nascemos só com o ego, com os nossos instintos primordiais. E com o passar do tempo vamos nos desenvolvendo e criando o id, uma consciência da existência. E forjando a nossa natureza de acordo com o ambiente em que nós vivemos e também com as cargas hereditárias, as faces genéticas herdadas. E mais à frente vamos desenvolvendo então o superego, onde nos leva aos pensamentos altruístas, desenvolvendo os sentimentos nobres, nos adequando, nos conscientizando daquilo que nós gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos e então fazemos aos outros. E muitas pessoas não têm o superego. O superego seria a parte espiritual em nós. Um grande psicólogo, todo mundo já ouviu falar de Freud. Ele desenvolveu essa doutrina e ela nunca, até hoje, ela jamais foi rechaçada. Tentaram de toda maneira, claro, mas não conseguiram criar nenhuma teoria melhor e que se provou ser verdadeira.
Entre a carne e o espírito existe a nossa consciência. Então, quantas vezes você fez alguma coisa que era da carne, mas o seu espírito estava dizendo para você, a sua consciência dizia para você também, não faça. Ou às vezes você fez. Então a sua consciência bem lhe pesa e você pergunta, por que eu fiz isso? Porque o id, a sua natureza primordial, a sua natureza animalesca está poderosa demais. E você precisa tratar isso. Não só na parte psicológica, mas também na parte espiritual, porque a parte espiritual vai ajudar bastante. Mas você não pode negar, ninguém pode negar. Pastor, padre, ninguém pode negar. Só Deus pode negar a existência desses fatores psicológicos e psiquiátricos. Os traumas que nós podemos desenvolver com um estupro, com a morte de um parente, com uma determinada violência, que entram em nossa mente, deturpando, criando um desequilíbrio emocional, de tal maneira que vamos então ao extremo do superego, quando a pessoa então se torna uma extremista religiosa, de tal modo que ela não consegue mais ter nenhuma empatia por ninguém, e que ela fica cega na sua noção falsa de autoperfeição, ou que a pessoa entra no extremo do superego. Tudo para ela é animalesco. São as necessidades, ela tem que satisfazer as suas necessidades mais animalescas, mais instintivas. E aí entram os vícios sexuais, entra a pornografia, as psicoses, as neuroses, os vários tipos de problemas, os toques, transtornos obsessivos compulsivos. Busquem aprender. O conselho que eu lhes dou hoje e que a palavra de Deus mostra claramente, que precisamos aprender que a carne milita contra o espírito. E a carne existe, que nem tudo é espiritual. Se não houvesse as coisas carnais, biológicas, naturais, não haveria luta da carne contra o espírito. Vivemos sempre tentando equilibrar o nosso ego, se equilibrando entre as satisfações básicas dos instintos, sem então contrapor-se, sem se opor ao superego, que seria a transcendência humana, a transformação, que seria então, da melhor maneira, o altruísmo, a busca por algo mais equilibrado, mais equânime, mais justo e correto. A tentativa, o superego, é a tentativa do homem se tornar um homem diferenciado, um homem espiritual, acima dessa Matrix. A Matrix é a nossa prisão, é a nossa prisão do ego. Todas as religiões do mundo, as grandes religiões, nossas macumbas, esses troços loucos não, as grandes religiões, hinduísmo, budismo, islamismo, cristianismo, nos ensinam, nos mostram que devemos suplantar, destruir, tentar de toda maneira vencer o ego. Não nos deixarmos de forma alguma sermos vítima dos nossos instintos e obedecer aos nossos instintos. Porque se obedecermos somente aos nossos instintos básicos, seria uma desgraça para a raça humana. Seríamos como o urso ou outros animais de qualquer espécie, que mata e devora a cria do próximo, para então gerar a sua própria prole.
na fêmea. Seríamos isso. O id dominou muitas vezes quando as pessoas fizeram sacrifícios a deuses falsos. É preciso que entendamos o tempo todo que muitas pessoas estão usando doutrinas espirituais misturadas com psicologia e sociologia para enganar o ser humano, enganar o próximo, fazendo promessas de que basta crer em Jesus Cristo e todas as suas doenças, seus problemas. Se você é realmente um homem de fé, você não vai ter nenhum problema emocional. Que tudo será resolvido. Isso é mentira. Não houve nenhum apóstolo. Elias entrou em depressão e pediu a morte. Nenhum grande apóstolo, nenhum servo de Deus, nenhum rei, nenhum juiz, ninguém que não tenha pecado, ninguém que não tenha caído. Porque nós também somos vida humana. E temos todas as faces psicológicas, psiquiátricas e emocionais. Somos física, química e biologia. Somos fogo, terra, água e ar. E somos espírito. Jamais eu vou lhes dizer, jamais renegueis, meus amados, minhas amadas, a sã doutrina do nosso Deus. Mas também não virem a face, não virem as costas para a ciência que o nosso Deus deixou para nós, para que pudéssemos nos ajudar e ajudar-nos uns aos outros. Eu quero ver quem aqui, se tiver um parente, por exemplo, que vai precisar de um transplante de coração, vai impedir que esse parente faça o transplante e vai ficar só orando a Deus para que o coração seja curado. Só se for um louco. Porque Deus já lhe deu um milagre. Muitas vezes arrumou um paciente, uma pessoa. Não que Deus foi lá e matou aquela pessoa. Mas Deus levou ao seu conhecimento que uma determinada pessoa faleceu. E o seu parente ou você mesmo pode ter aquele coração tão necessário. O milagre já está aí. O milagre já está aí. O verdadeiro milagre, eu vou lhes dizer, é viver o dia a dia. É a prática constante em toda coisa, pequena ou grande. Na melhor, na menor, na maior. De todas as coisas. Seja você limpando a sua pia, fazer com perfeição, lavar a sua casa. Tudo fazer para a honra e glória de Deus. Isso é uma transformação. Não é só ficar orando e jejuando, indo a monte, fazendo promessas. O verdadeiro milagre está no dia a dia, no acordar, no trabalhar, em todo o procedimento, tudo que você fizer. Buscar o justo, o correto, o honesto, o sensato, o sábio. Isso traz felicidade. Mas jamais renegueis, jamais reneguem, eu repito, que existe também o caráter, a questão social de comportamento, a questão social de convivência com determinadas pessoas. Existe também a questão espiritual. E existe também a questão psiquiátrica, psicológica, emocional. Existe a questão herdada, genética.
somos uma soma de fatores. Mas a ciência já comprovou que existe inteligência espiritual e que você pode ter uma inteligência emocional, um QI elevado, mas se você não tiver uma inteligência espiritual, você será incompleto. Porém, eu vou lhes dizer uma coisa: eu conheço pessoas que não acreditam em Deus, mas são pessoas felizes. Até onde o ser humano sem Deus pode ser, porque com Deus você vai ser muito mais feliz. Porém, a palavra de Deus diz que existem seres humanos, existem pessoas que para si mesmos são uma lei. Ou seja, pessoas que não acreditam em Deus, que não têm fé nem nada, mas são um exemplo de comportamento na sociedade. Eu conheço vários ateus que são exemplo de comportamento, exemplo de pessoas e que vivem bem. E algumas coisas sofrem, porque não têm o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles confessam que existe um vazio. Muitos, eu já ouvi falar até de um cientista médico, dizer que ele sente muito no coração dele o fato dele não conseguir acreditar em Deus, que isso cria-lhe um vazio. Nós podemos ir até um limite sem Deus, porque a palavra de Deus é eficaz. Você pode não acreditar em Deus, mas se você seguir instintivamente, ainda que seja, o que está na palavra de Deus, você consegue ser feliz. Porque é o correto proceder, é o correto agir e o correto pensar. Mas a cereja do bolo chama-se nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado e ressurreto, aquele que segue de glória em glória e vive para toda a eternidade. Amém.